Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém. Em princípio, essa leitura somente até aí. Primeiro nós temos que entender o que o Senhor Jesus está falando quando diz que entregou-lhes os seus bens. Claro, esse homem aqui que partiu para fora da terra, quem é que foi para fora da terra? Jesus, né? Ele partiu para fora da terra e entregou os seus bens. Ora, que bens? Jesus deixou ouro e prata, Jesus deixou casa, carro, que bens ele deixou? Ele deixou a sua palavra como o maior bem que um ser humano possa ter. E esta palavra, que é pérola, ele disse: os sinais seguirão a palavra, aos que creem na palavra. Então, os bens de Jesus, os talentos, é aquilo que ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, digno é o obreiro do seu salário. Toda esta autoridade que Jesus dá aos seus discípulos são talentos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isso tudo são os seus bens. São os talentos, são os bens que Jesus deixou para cada um de nós. E ele diz que repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. É ele que sabe o quanto cada um pode suportar, porque a Escritura vai dizer que Deus não nos deixa ser tentados além do que possamos resistir, né? E Deus não pedirá de nós nada que nós não possamos fazer. Então ele sabe o que cada um suporta, o que cada um tem condição, e cada um será galardoado no nível do que ele pede de cada um de nós. E ele, como o Senhor perfeito, onisciente, não vai nos dar nada, 1 milímetro que seja, além das nossas condições. Por isso, irmão, quando Deus te pede para fazer alguma coisa, vai e faça. Não arranja desculpa, não arranja prerrogativa. Vai e faça, porque se ele disse que é para você fazer, ele está te dando a condição de fazer. Ele sabe que você tem capacidade para fazer. E aqui ele diz que um deu 5, outro 2, e a outro 1, e partiu para longe, bem longe, né? Porém ele partiu para longe, contudo disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? E eu vou para o Pai, e quando eu for, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar convosco e vos guiará em toda a verdade. E ele diz no verso 16 que, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, foi e negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Eu te pergunto, você tem algum talento de Deus na sua vida? Se a palavra dele está em você, acabou-se a história. Você tem talento de Deus. Amém? Se a palavra de Deus está em você, você tem talentos. Talento de falar do amor de Jesus, talento de entrar no teu quarto e interceder por alguém, talento para distribuir um folheto.
São muitos os talentos, nós estamos falando de coisas que consideramos, não que Deus esteja considerando mais simples, mas nós muitas vezes consideramos mais simples. Agora, o mínimo que se possa fazer, uma vez que você recebeu a palavra de Deus, é lá na intimidade do teu quarto, você orar por alguém. Você tem talento de Deus na sua vida? Você tem usado este talento para granjear outros talentos que só Ele pode frutificar, porque um é o que semeia, outro é o que rega, mas só Deus dá o crescimento. Você tem pego esse talento que parece ser tão mínimo e tão pouco, e tem trabalhado com ele, para que Deus te faça superabundar em novos talentos, e um dia realmente se diga da tua vida: estes que transtornaram o mundo chegou também até nós. Você tem que começar a trabalhar. Ferramenta tem aí na sua mão. A palavra chegou até você, o ensino, a instrução. Então, irmãos, você tem que trabalhar. Por quê? Porque Deus quer contar com você. O culto passado me deixou impactado desde o começo. Quando entramos aqui e nas orações e nos louvores e até o final, foi uma maravilha. E aquilo ali, aquele culto passado significou muito para mim, porque nós estamos vivendo o período em que Deus sacudiu a figueira. Estamos vivendo o período que eu estou falando: Jesus, quantos vão permanecer? E Jesus está vindo de perto, passar em revista a sua tropa e operando poderosamente naqueles que estão ficando firmes, porque o nosso tratado aqui, irmão, você sabe, não estamos preocupados com multidão, não fazemos campanhas de dízimos e ofertas, não fazemos campanha para pedir dinheiro, e ainda assim, tem gente lá fora dizendo que nós servimos ao diabo. Pouco importa o que eles digam, importa os frutos que nós colhemos. Isso é que importa. Nós estamos aqui desafiando a enfermidade e vendo que Jesus cura. Estamos aqui desafiando o diabo e vendo que ele nos dá poder para desfazer as obras do diabo. Nós estamos vivendo uma vida de paz, de alegria, de prosperidade. Estamos caminhando e vendo Deus. Deixa eles nos chamarem do que eles quiserem chamar. Eles estão perdendo a oportunidade de realmente vir servir a esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos. Da mesma sorte, o outro foi, recebeu 2, granjeou também outros 2. E um recebeu mas não granjeou. Aí, a partir do verso 19, diz assim: muito tempo depois veio o senhor daqueles servos. Disse o quê? Muito tempo depois. Amém? Não voltou, o Senhor não voltou imediatamente. Jesus já estava dizendo que o retorno dele ia demorar. Hoje já estamos há 2006 anos, no mínimo, em que Jesus foi ao Pai e ainda não retornou. Amém? E aqui está dizendo, muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Quem são esses servos? Esses servos é a igreja que ele edificou, não são pessoas específicas, são todos aqueles que servem a Deus, que se intitulam igreja. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas ele recebeu 5 talentos. E Jesus diz assim: sobre o pouco foste fiel. Irmão, não tem fardo pesado sobre as suas costas quando Jesus é que coloca. Muitos dizem, esse aqui recebeu 5, ele recebeu muito, mas vem Jesus e diz assim: sobre o pouco tu foste fiel. Amém? Ele não te deu algo que te sobrecarregasse, porque ele já tinha dito lá em Mateus que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque mesmo que Jesus coloque 20, 30 ou 1000 talentos sobre as suas costas, ele vai te dar a graça e a condição para conduzi-lo
respirando aliviado. Então, mesmo aquele que nós diríamos recebeu 5, foi muito, os outros receberam 2 e 1, não, mesmo assim Jesus diz assim, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Meu irmão, nessa terra, tudo que está nas suas mãos é pouco. O muito será aquilo que você, quando adentrar os portais celestiais, os teus olhos contemplarem. Aí sim você vai lembrar do que Paulo diz, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E hoje as pessoas estão desperdiçando um talento maravilhoso, que é o de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus, interceder por alguém. Isso é um talento maravilhoso, porque Tiago entendeu e disse assim, pode muito em seus efeitos a oração de um justo, e o camarada está desprezando a própria oração. Talvez seja aquele como que recebeu um talento, e falou, meu talento não é muito importante não. O talento dele era tão importante quanto os outros, porque o talento dele fez com que ele fosse lançado no inferno quando ele negligenciou. Nós estamos neste mundo para quê? Se não for para servir a Deus, meu irmão, para que estamos? Para que existe a igreja? Para que existe a Bíblia? Estamos neste mundo com exclusividade para servir a Deus. Não é isso que a Escritura diz? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus quer a primazia, Ele quer o primeiro lugar. Ele quer ouvir a tua voz diante dEle. Ele quer ver as tuas ações diante dEle. Não adianta esse negócio, quem tem muito, quem tem pouco. Ninguém tem muito, ninguém tem pouco. Todos nós temos fardos leves e suaves para carregar, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Agora, ele cobrou daquele, né? Cobrou. Aqui vai dizer assim, no 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos? Eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E diz, no verso 23, disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel. Melhor, no 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Você sabe o que é terra? Você sabe o que significa terra? Guarda mais essa na sua lista de simbologia. A terra significa aqueles que são carnais. Amém? Abraão, eu farei a tua descendência como as estrelas, aqueles que pela fé, né? E também farei como a areia do mar. Lá com o profeta Eliseu, ele chegou diante de um rei e diz assim, pega a tua lança, fere a terra. E o homem feriu a terra umas 2 ou 3 vezes. Ele falou assim, não, você deveria ter ferido muito mais vezes. Por quê? Agora, poucas vezes, tu ferirás os inimigos. Os inimigos eram os carnais, eram os naturais. Terra significa também o homem natural, as coisas naturais. E esse homem escondeu o seu talento aonde? Na terra. Ou seja, ele se tornou alguém carnal. A visão dele, ele poderia até estar na igreja, mas a visão dele era carnal, por isso ele não trabalhou. Quem sabe se não foram as preocupações do mundo que arrancaram a visão correta dele? Quem sabe se ele não olhou, não, aquele ali tem 5, tem mais do que eu, Jesus ama mais ele do que a mim. Seja lá como for, a visão que ele tinha das coisas espirituais não permitiu que ele fosse adiante. Ele se julgou insignificante em trabalhar com o talento. Jesus considerou isso? Não, servo negligente. Tira o talento dele e dá para o outro. E esse inútil aqui, lançai
nas trevas exteriores. Mas há um tema central que todos os pregadores tentam sobressaltar neste texto, em que eles dizem assim, que Jesus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Eles encerram o contexto aí. E eu quero dizer exatamente isso, irmão. Deus te chamou para uma obra? Claro que Ele te chamou, não tenha dúvida. Se você entrou por essas portas, Deus te chamou. Porque Deus me honra e a minha oração aqui é que Ele só permita entrar por essas portas quem realmente quer compromisso com Deus. Ele me honra. Ele não deixa entrar por essas portas qualquer um. Deus te chamou para uma obra. Não resta dúvida disso. O que você precisa saber? Em que parte da seara o Senhor quer que você trabalhe. E isso é você com Ele. Ninguém pode te dizer. É só a direção que Ele dará para a sua vida. E ali você vai colher os seus frutos. Porém, irmãos, tenha certeza do chamado de Deus na sua vida. As pessoas vivem me convidando para presídio, vivem me convidando para hospital, e eu digo, não vou, não foi para lá que Deus me chamou, entende? Não foi para lá, eu não vou me meter naquilo que Deus não me mandou fazer. Agora, aquilo que eu sei que Ele me mandou fazer, eu vou entrar com a cara e com a coragem, porque eu sei que Ele vai me honrar. Então, Deus reparte os seus bens, são os dons, são os talentos, a cada um segundo a sua capacidade. E tem gente por aí, gente no meio evangélico de um modo geral, perdendo a graça de Deus. São pregadores dizendo que quando se fala de anjo nas igrejas, que é besteira. Eu já contemplei anjos. Eu já falei com anjos, eu já recebi mensagem de anjos, manda eles dizerem na minha cara que ver anjo é besteira. Quero ver eles dizerem na minha cara, ou seja, eles receberam talento para cuidar da vida deles ou de outras coisas, estão se metendo no que não sabem. Eles não receberam essa direção, eles não têm essa experiência. Eu já fui arrebatado aos céus, manda eles dizerem na minha cara que eu estou mentindo. Ou seja, cada um tem que cumprir o seu plano, engolir o talento segundo a sua capacidade. Amém, meu irmão? Jesus falou, por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás condenado. Eles não sabem do que falam e ficam falando. Quer falar alguma coisa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Pessoas estão se prevalecendo porque tem espaço em rádio, espaço em televisão e estão falando besteira, um espaço que poderiam estar utilizando no seu talento e fazendo uma obra tremenda. Mas se acovardam, ao invés de falar a verdade, começam a querer falar do que não sabem, do que não entendem, do que nunca Deus lhes falou. Manda eles chegarem na minha cara e dizer que Deus falou para ele que os anjos não se manifestam mais dentro da igreja. Eles não têm essa prova para mostrar, mas eu tenho a prova para mostrar que os anjos se manifestam e falam com os seres humanos. Eu posso pôr a minha vida à prova e apostar o mais precioso que eu tiver. Eles pensam que porque fizeram a academia das letras, que sabem mais que os pequeninos. Os segredos foram revelados aos pequeninos, não aos sábios e entendidos. Somos nós que buscamos na intimidade, que sabemos quem é Deus, não são eles. Eles vão ter que sentar no banco para nos ouvir ou não vão? E questione essa unção que eu quero ver. Questione essa autoridade que eu quero ver. Os anjos estão aí passeando no meio de vocês. Agora, nesse instante, quero ver eles questionarem quando nós abrirmos a boca para proclamar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você tem um talento nas suas mãos. Trabalha com ele, irmão. Não queira saber do que Deus não te chamou para falar nem fazer. Mas se ele te deu a graça, te deu a direção, rasgue o verbo. Tem 5, tem 2, tem 1. Tem gente que está achando que porque o seu nome está na mídia, que o seu ninho já está estabilizado.
Eles esquecem de Saul, eles esquecem de Davi, eles esquecem de Salomão, que, segundo os historiadores, acabou maluco. Davi viu o que viu no meio da sua família, e Saul contemplou aquela desgraça de ter que ele próprio se suicidar. Você quer andar bem com Deus, meu irmão? É aquilo que nós dizemos, hora de decisão. Meu irmão, não fale o que Deus não te mandar falar. Não pense, não queira nem pensar o que Deus não te mandar pensar. Embora você vai pensar sem Deus te mandar, mas fica com o teu pensamento para você. Fica para você. Por quê? Porque você sabe que você serve um Deus vivo. É você que sabe disso. Você tem experiência com esse Deus. Você já viu a veracidade da sua palavra e a eficácia do seu espírito. Você já viu? Então anda com esse Deus e veja a glória de Deus. Pisa na cabeça do diabo, cura os enfermos, desfaz as obras de Satanás, apregou a Jesus Cristo, mostra a salvação no sangue de Cristo e anda com Deus. Deixa eles falarem, mas quando eles falarem na sua frente, faz eles engolir a palavra deles. Mostra a tua experiência. Viu anjo é besteira. É besteira. Quer dizer então que a Bíblia é mentirosa. Apareceu o anjo do Senhor em sonho a José. É mentira então? É mentira ver anjo. Apareceu o anjo do Senhor a Gideão. Apareceu a Josué. Apareceu a Moisés. Apareceu a Ezequiel. Apareceu a Daquiné. É tudo mentiroso. Eles é que são verdadeiros. Os livros de psicologia têm transformado muito pastor em maluco. Nunca vi isso, pastor psicólogo. Que perda de tempo, que inutilidade. O Jesus que eu conheço, ele opera no corpo, na alma, no espírito. Tem pastor por aí tirando diplominha de psicólogo para dizer, é para atender os irmãos na igreja. Que isso? Nós temos na igreja alguém que é além dos psicólogos, se chama Espírito Santo de Deus. Ele troca um cérebro, ele faz uma obra tremenda, ele cura sem deixar marca, sem deixar cirurgia nenhuma, sem deixar cicatriz. Eles pensam que são espertos, mas você vai ser levantado para eles sentarem no banco e te ouvir. Já não bastam os batistas dizendo que Jesus não cura mais? Agora vem uns que pensam que só porque são um pouco mais estudados, pensam que tem a sabedoria. Negativo! Quando Deus falou que ia dar sabedoria a Salomão, não mandou ele entrar na escola, não. Amém, meu irmão? Existe a sabedoria desse mundo e existe a sabedoria que vem do alto. E Tiago diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Eles que fiquem com os livros deles, nós vamos ficar com o nosso livro, chamado Bíblia. Cada um recebe o seu talento, mas eles insistem em se meter no que não foi chamado. Quando uma meia dúzia que tem aí na sociedade brasileira eu chamo de filhos do diabo e servos de Satanás, eu chamo, aposto a vida e chamo por desafio, meu irmão. Porque isso não foi da minha cabeça, não. Eu entrei lá no meu quarto e pedi para Deus me ensinar a verdade. Ele me ensinou e me mandou anunciar. Então acabou a história, dou em quem doer. Não devo nada a eles. Dia a dia eu tenho visto pão com fartura na minha mesa. Tenho visto a graça de Deus, como você tem visto a mão de Deus poderosamente. Deus está te livrando, está te abençoando. E eles vão ficar batendo com a língua nos dentes. Mas Deus vai mostrar que Ele reina na tua vida. Eles vão ter que sentar para te ouvir. A qualquer momento, a qualquer hora. Servimos um Deus vivo, e lá está escrito em Hebreus 1,14, não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna? Ora, se eles são a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, eles têm que se manifestar dentro da igreja, na tua vida, quando você anda em qualquer canto dessa sociedade. E por que Deus tão poderoso não pode te permitir contemplá-los?
Permite e você vai contemplar para calar a boca deles. As nossas considerações não são pelos aqueles que falam contrário às Escrituras. Não tenho consideração e respeito por ninguém que fala contrário à Escritura. Por mais mirabolante que seja o milagre de Deus, é bíblico, faz parte da nossa vida. E não abrimos mão. Então, meu irmão, tem muita gente por aí falando só besteira. Estão vivendo da fama do passado. Por enquanto eu não quero mencionar nome. Estamos dando mais uma chance. Pode acreditar nisso. Mas que o que estamos pregando aqui vai chegar até eles, vai. Será a chance. Depois a gente começa a rasgar o verbo e dar nome, porque dar nome é comigo mesmo. Dar nome é comigo mesmo, para não deixar dúvida. Agora, você recebeu 5 talentos? Trabalhe com eles. Recebeu 2? Faz a sua parte. Está com 1? Faz a sua parte. Agora, não vá se meter nunca naquilo no qual Deus não te chamou. Amém? Não vai se meter naquilo que Deus não te chamou, que aí você vai se machucar. Porque você pode ser grandão, mas Deus pode levantar um pequenino para te fazer calar. Davi, um homem, eu vou te contar uma parábola, Davi. Um homem era rico e tinha muitas ovelhas. Não foi assim? E veio um viajante lá e ele tomou a ovelha daquele que só tinha uma, Davi. Davi disse assim: olha, me apresenta esse homem, ele é digno de morte, e eu mesmo quero pessoalmente decretar o castigo dele. Se olha no espelho, Davi, e decreta a morte dele. Tu és este homem. Amém, meu irmão? Então, nós podemos crescer e crescer bem. Basta cuidarmos da nossa própria vida, do talento que Deus nos deu. Se Ele nos mandou fazer, façamos. Se Ele disse para nos calar, calaremos. Mas seja feita a vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor. Ele tem talentos para a minha vida e eu tenho que saber o que Ele tem comigo. E o lugar de saber o que Deus tem comigo é em Mateus 6,6 e não existe outro, irmão. Quer ouvir Deus? Deus vai te abençoar para você aprender a ouvi-lo. Se você quer ouvi-lo, mas tem que ser lá, na intimidade do teu quarto. Quando Deus revelar as grandezas ao seu espírito, se forem para proclamar, vai e proclama aos 4 cantos da terra. Amém? Aí está, Deus repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Por isso, não adianta querer lançar mão daquilo que Deus não preparou para você. A seara é grande, mas a seara é do Senhor. Nós rogamos, mas é Ele quem envia trabalhadores para a sua seara. E a seara tem os seus setores de trabalho igual uma empresa. Ele que vai determinar se você vai ser o office boy ou se vai ser o diretor dela. Se Ele te colocar como diretor, não vai querer sair na rua fazendo serviço do office boy, não, que você vai se machucar. Entendeu? E se Ele te colocar como office boy, meu irmão, não tente ser um diretor, você se mata. Amém? E é o que esses pregadores estão fazendo por aí. Estão falando do que não sabem. Eu já contemplei anjos, eu já conversei com anjos e quero ver eles chegar na minha cara e dizer que eu estou mentindo. Só vai ficar vivo um, ou eu ou eles. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.